Neste dia 3 de agosto de 2020, eu estou completando 50 anos de profissão. Exatamente numa tarde de 3 de agosto de 1970, que que o Edson Matoso, naquela altura ainda não era o Edson Matoso, mas que eu entrei pela primeira vez no estúdio para começar o meu trabalho. Durante aquele horário de 4 da tarde até as 7h30 da noite, eu devo ter feito algumas falas, sinceramente não recordo desses detalhes assim, já seria demais. Mas eu entrei ao lado do companheiro Sandro Vale. O Sandro Vale já era um locutor, que já estava aproximadamente 1 ano lá na televisão, e ele foi quem me deu as primeiras orientações de como deveria se comportar um locutor, né? Mas para eu chegar a locutor da TV Guajará Canal 4, que era a Rede Globo de televisão à época, para concorrer com a TV Marajoara Canal 2, que era da Rede Tupi, né? Era Diários e Emissoras Associados. Então, era a Rede Globo. Os programas na época, novela tipo Pigmalion 70, Irmãos Coragem, programa humorístico como Faça ou Não Faça Guerra, e tantos, enfim. Mas para eu chegar aí, eu precisei passar um concurso. Como é que acontece essa história de repente ser locutor? Não foi de repente. Na verdade, a gente já vinha tendo algumas manifestações que eram notadas pelas pessoas, porque na verdade eu não sabia o meu registro vocal, eu não tinha a mínima ideia, eu não sabia como, eu nunca me ouvi, então eu não sabia se eu tinha uma boa voz. As pessoas diziam que eu tinha. Então eu fiz declamações de verso em escola, né, no grupo escolar, eu fiz no ginásio, professores, colegas diziam, olha, pede para o Antônio, uns me chamavam de Antônio, outros me chamavam de Edson, um ou outro me chamava de Matoso. Edson era um nome mais comum, Antônio era mais em casa. Eu acabava sempre lendo, era muito comum a leitura na sala de aula. E essa leitura ela me foi muito incentivada pelo meu pai. O papai não abria mão de ter jornal todos os dias, os jornais da época, né? E além dos jornais da época, tinham os noticiários. Então, por exemplo, na própria Rádio Guajará, tinha um repórter chamado José Travassos, que era fantástico, né? Tinha um Ferreira Lima, da televisão, Carlos Benedito, outros nomes muito importantes na comunicação, Antunes de Carvalho, vozes que nós acompanhávamos, né? E aí eu já mostrava a minha identidade, eu gostava disso. Gostava de falar, de ler em voz alta, eu fui estimulado muito. E aí me meti uma vez para ser cantor, fazia parte do grupo de jovens em Queluz, ali teve um momento muito importante na minha vida, nos meus 16, 17 anos, porque eu era catequista, eu alfabetizava adultos e também dava aula até 2º ano primário para jovens e adultos, na Capela de Santa Rita de Cássia, que ficava ao lado da igreja de São José de Queluz. Então era muito legal tudo aquilo. Então um grupo de jovens, eu participei da fundação, né? Até hoje tem jupaquianos, pessoas maravilhosas que eu conheci à época. Então a leitura, o canto, e uma vez teve um show, né? Fazia parte do teatro de lá, a gente interpretou. Aí eu, como cantor, foi triste. Eu nunca esqueço a baita vaia que eu levei cantando uma música do Roberto Carlos, porque eu esqueci a letra. Eu esqueci, aí já viu, né? Isso poderia acabar com a pretensão de alguém que quisesse trabalhar nessa área. Uma vaia horrorosa que eu esqueci a letra. Mas naquele mesmo ano a gente foi caminhando, né? Lendo, dando palestra, conversando, enfim. Até que em 1970 teve um fato de um aniversário de um amigo meu, completava 15 anos, e eles todos remistas, aí foi para lá, para a casa dele, um sonoros, que hoje se chamaria a aparelhagem. Então era muito comum tocar nas casas, né? O pai dele, o seu Agrício, era estivador, então contratou essa aparelhagem, esses sonoros, Clube do Remo, que tinha Remo, Paysandu, Ave Azul. E o pessoal disse, olha, chama o Antônio para fazer a homenagem em nome da comunidade, né? Em nome do pessoal da rua. O pessoal disse, olha, chama o Antônio para fazer a homenagem em nome da comunidade, né? Em nome do pessoal da rua, da Barão do Triunfo, da Passagem de São Pedro, Pio X, para o Branco.
que era o aniversariante. Eu fiz a homenagem, falei o nome de todo mundo, aquele negócio, parabéns para você e tal. E no final, quando eu aplaudi o aniversariante, houve um aplauso geral. Mas o curioso é que o aplauso não era só para o aniversariante, eu descobri que era para mim também. E quando eu entreguei o microfone para o locutor, o pessoal fazia que não, que era para eu continuar. Então eu diria que naquele dia do aniversário do Branquinho, que a gente chamava, eu diria que foi o primeiro grande momento em que a figura do locutor, né, que seria locutor profissional, o Edson Matoso, surgiu. As pessoas ouviram a minha voz no microfone, a minha voz que já era ouvida assim, e aí eu tive a ideia de que poderia ser. Enfim, até que em 1970, portanto ainda o aniversário do Branquinho foi em maio, e o concurso da TV Guajará foi em julho. Foi uma informação dada pelo meu tio Lenito, que era laboratorista do Centro 2, ele sabia que eu tinha dito, meu filho, você tem que ir. E um amigo dele, que era o Raimundo Magnata, um operador de telecine, ele armava os vídeos e os filmes, os filmetes e os slides das propagandas, avisou que ia ter um concurso na TV Guajará. Esse concurso era do programa Momentos de Arte, que era apresentado pelo professor Milton Assis, todas as tardes de sábado na TV Guajará, lá no 25º andar do Manuel Pino da Silva. E era da Academia Alencar Terra, que ficava nos altos da Mesbla, ali na Padre Eutíquio. E ali eu entrei. Eu não recordo bem quantos candidatos tinham, não sei se 15, 17, era um número, era bem mais de 10. Na primeira eliminatória, né, para dizer que TV Guajará, Canal 4, nos céus da Amazônia, aqueles prefixos, aquelas coisas, enfim, eu tirei em primeiro lugar. Foram classificados uns 7 para a segunda eliminatória. Sinceramente, eu não sei, 9 ou 7. Eram 3 vagas. Na segunda eliminatória, eu tirei em primeiro lugar de novo. Ficaram 5 para a grande final. Para a grande final. Desses 5 sairiam 3. Eu já era favoritíssimo. O pessoal da televisão, os jurados, tinha lá o professor Adelermo Matos, que tinha sido meu professor de canto orfeônico lá no Augusto Meira. Eu lembro, tinha o locutor na época, que infelizmente faleceu recentemente, João Bosco Maia, a Edna Luz, que ano passado eu encontrei, fui fazer um exame, encontrei a Edna Luz, foi surpreendente, era jurada, e tinha um outro jurado, eu não lembro bem, era uma figura desse lado aí, da arte, né, da cultura. E aí tinha a língua, inglês e francês. Como eu tive uma base boa, eu posso até dizer, no Colégio Augusto Meira, eu me fiz bacana lá e consegui, né, me apresentar bem, porque a Rádio Guajará, era a Rádio Guajará e TV Guajará, era uma emissora que tocava muita música, tipo algumas FM de hoje. Aliás, só tem uma FM que exerce esse tipo de padrão musical. Atualmente é essa rádio, a Rádio Diário FM, é a única que atualmente faz aqui em Belém. Já tivemos outras. Eram 3 músicas e uma propaganda. E nessas 3 músicas, 2 eram estrangeiras. Ou francês, ou americano, enfim. E tinha que saber um pouco. Tirei em primeiro lugar, com a nota 5, passei arrastado, 3 vagas, mas só eu passei. Foi uma felicidade muito grande. Teve um episódio que, quando eu entrei, eu achei que eu já era o cara, né? Aí, em vez de ir com paletó e gravata, que fazia a regra, era a regra do jogo, era a norma, eu tinha que ir. Eu não fui, né? Me mascarei um pouco, e eu fui com uma camisa de gola rolê, que eu pedi pro meu tio, só que não era gola rolê. Era com paletó e gravata. E meus colegas da técnica, os operadores, por isso que até hoje eu tenho um carinho muito grande, porque eles me ajudaram na época da TV Guajará, na época da TV Liberal também, quando eu comecei como apresentador. Foi eles que me ajudaram. Quando eu pega a roupa, eu era magrinho, muito magrinho, os caras tudo grandão, me apertaram a camisa aqui atrás com fita durex, aperta aqui, bota uma gravata, eu entrei no ar e tirei em primeiro lugar. E no dia 3 de agosto, eu entrei no estúdio pela primeira vez. Se não me falha a memória, meu Deus, também foi uma segunda-feira, 3 de agosto de 1970. Na tarde daquele dia eu entrava e o Sandro Vale me dava as primeiras orientações. Olha, quando você entrar no estúdio, fecha a porta. Aí ele ficou numa cadeira aqui, eu fiquei à esquerda dele, né? Tinha um monitor, tipo uma televisão, né? Da Maxwell, era a marca.
onde aparecia as coisas que a gente ia ler, o slide, o filme, normalmente slide, a gente lia sobre slide. A cacheta comercial, o texto, ao vivo. Hoje em dia é tudo gravado, era ao vivo. Se errar, se errava ao vivo. Em novelas que tinham 90% de audiência, 80% de audiência, programas, jornal local, enfim. Olha, quando acender a luz no ar, né, vermelho, é porque o microfone está aberto, olha o operador, essa coisa toda. O Sandro Vale foi o cara que me deu as primeiras orientações, à tarde. À noite, o João Bosco Maia e a Edna Luz, que tinham sido meus jurados, faziam a locução do horário nobre. E no dia 1º de setembro, logo, o Sandro Vale foi convidado pela Rádio Clube do Pará para apresentar o poderoso rei da audiência, calendário social. Que o Eloy Santos, naquela época, saiu e foi para a Rádio Marajoara, foi para a Rádio Liberal, uma coisa assim. E abriu essa lacuna na Rádio Clube, e a Rádio Clube contratou o Sandro Vale. Quando o Sandro Vale foi para a Rádio Clube, abriu espaço, eu passei não ser apenas o estagiário, o auxiliar do horário da tarde na TV Guajará, passei a ser o titular do horário da tarde, e também passei a ocupar um horário na Rádio Guajará, com a saída do Sandro, naquele mesmo ano de 1970. E assim, no dia 3 de agosto de 1970, começava a minha carreira como locutor de televisão e depois de rádio. Agora, a figura do Edson Matoso, propriamente dita, a marca Edson Matoso, a partir do rádio, para valer, foi na Rádio Liberal, em abril de 1973. Porque nesse período da rádio e da TV Guajará, a gente não dava o nome, não tinha nome. Mas essa data para mim é inesquecível. Eu tenho como testemunho o Sandro Vale, que está aí vivo. Deixa eu ver quem mais. A Edna Luz, que também está aí viva, graças a Deus. Enfim.